Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Keno e o Remo, né? Será que eles poderiam chegar a um acordo financeiro para 2026? Jogador que tem contrato, né, com o Fluminense, poderia ter um empréstimo, porque ele já não jogou muito em 2025 e tem contrato por mais um ano até o fim de 2026, que poderia, né, dificultar vamos colocar assim, ele ter mais continuidade. Eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês. Lembrando, né, o Santa Cruz foi outro clube interessado na sua contratação. Vale lembrar que o Ganso não é uma situação muito diferente não, porque não teve muito espaço, não deve ter uma perspectiva de jogar, e o Remo já foi um dos clubes que ele foi especulado nesse último ano, apesar de que não teve proposta oficial de fato. Enfim, o Remo se agitando aí no mercado de transferências e alguns nomes importantes que eu vou trazer aqui para vocês no vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse é o canal Black Cartel Foot. Bora chegar a essa próxima meta aqui no YouTube, que é de 72 mil inscritos até o fim desse mês de janeiro. Então, se você está assistindo aqui embaixo e não se inscreveu, conta com o seu like, com a sua inscrição, que certamente nos ajuda bastante, combinado? Lembrando, um dos nomes que foram especulados é do Tiquinho Soares, né? Então tá aqui, ó. Remo, Curitiba e Chapecoense são os times da Série A interessados no jogador por empréstimo. E tem também um time do Oriente Médio que tem interesse e pode assinar um contrato em definitivo, que é visto hoje como um dos favoritos. Lembrando que o Santos contratou o Gabigol, vai ganhar quase que ele ganha, né, 1,5 milhão de reais. Não é um nome viável do ponto de vista financeiro para o Remo nesse momento. Talvez se o Santos emprestasse, né, pagando metade dos salários, e o Remo pagando metade, 750 mil, 650 mil, por aí, talvez poderia ter acordo, né, mas não é essa a expectativa. Enfim, vale lembrar que o vínculo dele com o Santos é até o fim de 2027, então vamos ver, se não aparecer um time querendo pagar 100% dos salários, ou assinar um vínculo em definitivo com o jogador, pode acabar tendo um negócio com algum clube nacional, né? Lembrando, Curitiba, Remo e Chapecoense, todos os clubes que acabaram de subir para a Série A, demonstraram interesse nele. Nessa temporada bem ruim, né? 7 gols e 4 assistências, já tinha feito um 2024 fraco pelo Botafogo, 9 gols e 8 passes, tirando aquele 2023, né? Com uma fase sensacional. No total, foram 29 gols e mais 7 passes. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo se você aceitaria o Tiquinho Soares como essa opção de centroavante. Eu gosto, tá? Acho que apesar da fase dele não ser boa no Santos, acredito eu que estava jogando com menos pressão, sendo um cara que chega para ser aquele 9 de fato, diferentemente dos últimos meses no Santos, onde, tirando o Campeonato Paulista, né, ele até fez alguns bons momentos. Eu acompanhei muitos jogos naquele início, né, do Paulistão, quando o Neymar estreia e tal. Ele até parecia ser um cara assim, que iria dar certo. 11 partidas no Paulistão, 5 gols e uma assistência. Já na Série A o negócio não andou, foram apenas 2 gols e 3 passes. Ajuda muito na criação da jogada também. Não é um centroavante que só fica dentro da grande área. Lembrando que a melhor temporada dele em 2023, 33 partidas, 17 gols e 4 assistências. Dá pra ver aqui, ó, o tanto que ele participou, caindo muito aqui pelo lado esquerdo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o Tiquinho Soares. Bora falar agora sobre o Keno, que eu vou deixar aqui, ó. Remo consulta Fluminense por Keno, mas negociação não avança, né? Então, igual eu falei pra vocês, o jogador tem contrato até o fim de 2026, certamente um salário bem alto no Fluminense, e aí, apesar do interesse, o Clube Paraense ouviu que a diretoria, nesse momento, não há intenção de emprestar o atleta. Talvez, se fosse uma compra em definitivo ou algo assim, poderia haver algum acordo. Vale lembrar que eu acho que, apesar do Fluminense ter pago 1 milhão de euros há 3 anos, né? Foi quase 6 milhões e meio de reais. Como ele já está com 36 anos, contrato só até dezembro e fim de contrato próximo também, eu acho que se aparecer uma boa proposta igual foi aqui, né? Realmente uma proposta de assinar com um jogador em definitivo sem ter que o Fluminense pagar nada, eu já acho que poderia haver sim algum tipo de negociação. Lembrando que ele foi especulado no Santa Cruz, mas o Santa Cruz, mesmo ele ter uma identificação, jogar a Série C não é um plano viável para o jogador, não nesse primeiro momento. E na Série A, no finalzinho, ele até fez uma partida aqui, né, contra o Vasco na penúltima rodada e tudo mais. Ah não, foi na Copa do Brasil. Realmente no Campeonato Brasileiro. Enfim, ele acabou sendo mais reserva com o técnico, o Zubeldia, do que qualquer outra coisa. Com a saída do Renato Gaúcho, ele perdeu muito espaço. E aí, de agosto até setembro, fez algumas partidas. De novembro, né, até dezembro, ele jogou aí apenas 3 jogos. Não faz parte realmente dos planos, ainda mais com o Fluminense indo atrás de outros nomes no mercado. Eu acredito que ele deve perder mais espaço ainda. Com o Diniz foi importante, deu assistência, né? Acho que 2 na final contra o Boca Juniors na Libertadores. Em 2023, 5 gols e 13 assistências. 2024, 4 gols e 3 passes. Somente 40 partidas. Então foi o segundo ano completo dele jogando bem menos, né, do que a equipe esperava.
Tá aqui o mapa de movimentação, joga mais pelo lado esquerdo, 1 gol e 2 assistências nesse ano no Brasileirão, 2024 1 gol e 1 passes, e 2023, quando foi uma peça mais importante, 2 gols e 4 assistências. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador nos comentários, se aceitaria, né, essa sua contratação. Eu acho que mesmo que assine um contrato em definitivo, chegue para ser um dos maiores vencimentos do elenco, igual a proposta que havia feito para o Pedro Rocha apresentar para o Keno, um contrato de uma temporada, por exemplo, eu acho uma boa. Agora, um vínculo muito longo, 2 anos, 800 mil por mês, eu já ficaria com o pé atrás. Eu acho que pode ir atrás de outros nomes. Não importa muito com essa questão da idade, porque ele tem 36 anos e apesar disso, sempre tem jogado muito bem, não teve problemas sérios de lesão nos últimos anos e de 2020 para cá sempre tem jogado, né, uma média tranquilamente acima dos 40, 45 jogos por ano. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Keno, o espaço para comentários está aqui aberto. Pode jogar tanto de ponta esquerda quanto de ponta direita. E o Ganso é igual eu falei para vocês, é uma situação parecida também. Ele que é de Ananindeua, é paraense, jogou aí na base do Paysandu, mas não jogou no profissional, logo depois foi para o Santos no Sub-17, passou também pelo Tunaluso na equipe de base. E aí ele nessa última temporada só fez 28 partidas, 2 gols e 1 assistência, tem contrato até dezembro também com o Fluminense e diferentemente até do caso do Keno, na reta final aqui ó, dos jogos, ele até marcou um gol contra o Bahia, na semifinal contra o Vasco, né? Ele até jogou também alguns minutos aqui. Enfim, no começo, quando troca o treinador, ele ganha um pouco mais de espaço. Com o Renato Gaúcho não vinha sendo uma peça muito importante. Eu acho que dependendo, talvez se o Remo esperar ali, talvez até fevereiro, março, possa se encaminhar um futuro para os dois jogadores. Os dois já estão com 36 anos, se eles começar o ano já jogando bem no Carioca, tendo muito espaço no início da Série A, dificulta a contratação. Agora, não começou muito bem, poderia ter uma possibilidade de compra? Eu acho que aí poderia sim ter alguma chance nesse sentido. Pode deixar sua opinião aqui embaixo. Apesar disso, né, foi o ano que ele menos jogou na carreira, desde quando começou no profissional em 2008. Ele só fez 28 partidas, 2 gols e 1 assistência. Até a temporada de 24 ele era titular do Fluminense, no Brasileirão daquele ano. 32 jogos, 29 como titular, 3 gols e 7 passes. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Ganso nos comentários. Se fosse para escolher só um deles também, né, o Keno ou o Ganso, acho que cada um com a sua característica poderia sim ser peças importantes, né, do setor ofensivo do clube do Remo. E o último é o Maurício Garcês, né, nome que interessa assim ao Fortaleza, ao Ceará e o próprio Remo. Acho que poderia ser um bom ponto aí, um bom reserva pelo lado esquerdo, que viveu uma fase boa em 2025 pelo rival, pelo Paysandu. Jogador que na Série B fez 22 jogos, 21 como titular, 7 gols e 4 assistências. Ponta esquerda, destro, que finaliza muito bem. Já tinha feito um bom ano pelo Avaí em 2024 e também na rápida passagem de um ano, né, que teve lá no futebol europeu, deixou uma boa impressão de fato. 28 anos, vamos ver, porque ele tem contrato com o Avaí até o fim de 2027. Certamente o clube ou talvez exigiria uma compensação financeira ou uma obrigação de compra nesse empréstimo, né? Ainda mais da Série A. O Remo, se fosse atrás, poderia ser um dos favoritos, apesar de estar na mira também do Ceará, que tem uma boa condição financeira. Então o Remo desses é o único que está na primeira divisão. Mas pode ser que o Ceará ofereça, por exemplo, um contrato dele ser um titular absoluto e tudo mais. Vamos aguardar. Qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E também nos vemos aqui numa próxima com outras sugestões de vídeos que estão aqui na tela final. Valeu!